Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar glórias a Deus pela minha vida e glorificar a Deus também pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo, adorar Jesus Cristo, o Filho de Deus, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande, linda, infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você venha pegar esse pão, comer, degustar e ser abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar meditando para a glória de Deus em Lucas, o seu capítulo 19, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, que entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus então a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui que Jesus entrou em Jericó, aleluia, e ele estava atravessando a cidade, aleluia, e eis que quando ele estava atravessando a cidade, um homem chamado Zaqueu, e ele era maioral dos publicanos, ele era chefe, aleluia, dos publicanos. Os publicanos eram aqueles homens que cobravam impostos para Roma, cobravam impostos do povo, aleluia, ali em Roma. E ele procurava ver quem era Jesus, ou seja, ele estava querendo ver quem era Jesus. Porque ele só ouviu falar de Jesus, dos feitos de Jesus, dos milagres que Jesus fazia. Ele só ouvia falar, mas ele ainda não tinha visto Jesus. E ele queria ver Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E muitos só ouviu falar de Jesus. Você só ouve falar de Jesus. Aleluia, em canções, através de louvores, através de pregações, você só ouve falar de Jesus. O seu vizinho já falou de Jesus para você. Aleluia, sua mãe, o seu pai já falaram de Jesus para você. O seu amigo, o seu colega de trabalho já falou de Jesus para você. Aleluia, mas você ainda não o viu. E nós vemos que Zaqueu, sabendo que Jesus estava em Jericó, aleluia, mas ele não iria ficar em Jericó. Ele estava atravessando a cidade, aleluia. Zaqueu, sabendo que Jesus estava, ele então procurou ver quem era Jesus. Aleluia. Você já ouviu falar de Jesus, mas você ainda não viu Jesus. Procure ver. Seja curioso com Jesus. Sinta curiosidade em ver Jesus. Aleluia. Se você sentir curiosidade em ver Jesus, aleluia, Aramanai, você além de ver Jesus, você vai conhecê-lo. Aleluia. Queira sair do raso, você tá no raso, só ouvindo falar de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Você está no raso. Não queira permanecer no raso, não. Saia do raso. Queira ver Jesus. Aleluia. E vendo Jesus, você vai conhecê-lo, que é o que aconteceu com Zaqueu. Aleluia. Ele só ouvia falar. Aleluia. E quando ele soube que Jesus estava na cidade dele ali em Jericó, na cidade
aleluia, aonde ele morava em Jericó, ele não perdeu tempo. Aguçou dentro dele, que venha aguçar dentro de você, em nome de Jesus, uma vontade, um desejo de ver Jesus. E esse desejo aguçou dentro de Zaqueu e ele começou a procurar ver quem era Jesus, mas ele não podia. Por quê? Por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Aguçou dentro de Zaqueu uma vontade de ver Jesus. Aleluia, Ramanai. E ele procurou ver Jesus. Por que ele procurou? Porque Jesus estava cercado por multidões. Aleluia, Ramanai. Tem multidões impedindo você de ver Jesus. Aleluia. É tanta multidão que está te impedindo de ver Jesus. Aleluia, Aramanai. É tanta coisa que está te impedindo de ver Jesus. Aleluia. E Zaqueu ainda era de pequena estatura. Ele era um homem pequeno, ele não era um homem grande, ele não era um homem alto. Ele era um homem pequeno. Cantaramanai. Mas mesmo assim, ele sendo um homem pequeno, aleluia, na sua impossibilidade de ver Jesus por ser pequeno, aleluia, na sua impossibilidade de ver Jesus, porque Jesus estava cercado por multidões, ele não desistiu. Aleluia. O inimigo das nossas almas não quer que você veja Jesus, porque ele sabe, se você ver Jesus, você vai conhecer ele. E se você conhecer Jesus, você não vai largar ele mais, não vai deixar ele mais. Aleluia, Aramanai. Por isso, multidões, aleluia, está no seu caminho, que é obstáculo. Tem obstáculo no seu caminho, tem obstáculo diante de você, impedindo você de ver Jesus. Aleluia. O obstáculo aqui que impedia Zaqueu de ver Jesus era a multidão e o tamanho dele, a estatura dele. Mas ele não desistiu e você não vai desistir. Em nome de Jesus, que seja aguçado dentro de você, no seu ser, a vontade de ver Jesus, de sair do raso. Aleluia, Aramanai, e ver Jesus. Que seja aguçado dentro de você. E em nome de Jesus, você vai vencer esses obstáculos que estão te impedindo de ver Jesus. Aleluia. Então, o que Zaqueu fez? Correndo adiante, subiu a um sicômoro. Ele ali mesmo, ele já crometrou ali, aleluia, aonde Jesus iria passar. E ele então viu uma árvore, um sicômoro, e subiu em cima desta árvore. Aleluia. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, aonde, passando naquele lugar onde Zaqueu estava em cima daquela árvore, aleluia. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aleluia. Zaqueu então ali, ele crometrou ali na sua mente, nos seus pensamentos, o caminho que Jesus iria passar, e ele viu uma árvore, subiu naquela árvore, esperou Jesus passar. Aleluia, ele queria ver Jesus. E Jesus então passando, parou, olhou para cima e viu Zaqueu em cima daquela árvore. Aleluia. E se compadeceu por Zaqueu. Aleluia. Aramanai. E disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém-me pousar na sua casa. E o que Zaqueu fez? Ele desceu a toda pressa.
e recebeu Jesus com alegria. Aleluia, Aramanai. Seja aguçado dentro de você o desejo de ver Jesus, de se aprofundar mais. Não tenha medo, não. Mergulhe mais para que você venha ver Jesus, conhecer Jesus, vença os obstáculos. Aleluia! E veja Jesus, mergulhe, veja Jesus. Aleluia! E vendo Jesus, você vai conhecer eles. Jesus foi para casa com Zaqueu. E chegando lá, Zaqueu deu um banquete para Jesus e seus discípulos que acompanhavam, porque os discípulos sempre acompanhavam Jesus. Aleluia! E Jesus ali, e Zaqueu ali na mesa com Jesus em comunhão. Quando você vê Jesus, você vai conhecer Jesus e você vai viver em comunhão com Jesus. E Jesus vai viver em comunhão com você e com os da sua casa. Vai haver comunhão entre você e Jesus, entre Jesus, você e sua casa. E Zaqueu viveu uma alegria verdadeira. Aleluia! Uma alegria verdadeira que não cobrava nada dele, uma alegria sem receber nada em troca, uma alegria misturada com amor, que é uma coisa que ele não sentia, que ele nunca sentiu. Aleluia, Aramanai. Teve comunhão, teve alegria verdadeira, teve amor, teve harmonia. E é isso que você vai receber quando você vê e conhecer Jesus. Comunhão, alegria verdadeira, sem mentira, sem falsidade. Amor, aleluia, harmonia. E esses sentimentos que Jesus vai te dar, que você vai sentir em comunhão com Jesus, aleluia, conhecendo Jesus, você vai se tornar amigo dele, amigo do Filho de Deus, aleluia, Aramanai, aleluia, você vai liberar perdão, você vai conseguir liberar perdão para aqueles que te magoaram, que te entristeceram, aleluia, a sua alma não vai ser mais amargurada, aleluia, o seu fardo pesado vai ser transformado num fardo leve e tranquilo, porque você vai pegar o fardo de Deus, o fardo de Jesus é leve e é tranquilo, você vai viver em paz, você vai receber salvação em Cristo Jesus. Deus tem salvação para você e para sua casa. Amém, glória a Deus, mas é preciso querer vê-lo e através de ver, você vai conhecer a verdade. Oh, maravilha, esse Jesus é cheiroso demais. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais no seu coração. Aleluia. Jesus Cristo te ama.